é então socorrido. Mas ele nunca ignora que uma alma simpática se ocupou dele e lhe deixa o doce pensamento que essa intercessão foi útil. Resulta disso, necessariamente, de sua parte, um sentimento de reconhecimento e afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou piedade. Dessa maneira, o amor que o Cristo recomendava aos homens apenas aproximou-os entre si. Portanto, os dois obedecem à lei de amor e de união de todos os seres. Lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Num breve comentário, enquanto nós tínhamos a oportunidade de ler com muito carinho esse texto, ele nos fala um ponto aqui que foi bem esclarecedor, que é aquele momento onde a prece ela contribui para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo. Seus sofrimentos, isso por quê? O Espírito, enquanto nós estamos encarnados, ao retornarmos ao plano espiritual, nós poderemos retornar em condições muito diversas. Isso porque vai depender do nosso estágio consciencial. Naquele momento em que nós estamos naquele momento de despertar, onde as nossas consciências ainda estão bastante estremecidas, mais do que necessário, se faz com que nós tenhamos uma ajuda. E nós sabemos que todos nós precisamos de uma ajuda, não precisamos? Então o que acontece? Mesmo aqueles que partem e aqueles queridos que tiveram a oportunidade de comungar com ele a sua experiência, não acreditam que essa prece vai trazer efeito, mas ela tem sim. Então mesmo que não tenham aquela iniciativa, mas Deus nunca nos deixa completamente sós e abandonados. Um outro irá fazer esse pensamento, essa prece. E isso vai nos fortalecê-lo, porque não é fácil para aquele que desperta no mundo espiritual e se encontra precisando sim de um apoio. Agora, até mesmo para que ele possa perceber essas vibrações, a lição fala também sobre o arrependimento. Então são momentos muito especiais para o despertar do espírito. Então, independente do credo, mesmo que nós não conhecemos, mas todos nós podemos direcionar uma prece. Isso porque a prece não serve apenas para agradecer. Ela não serve apenas para pedir. Não serve apenas para louvar. É um complemento. O nosso mestre, naqueles momentos mais difíceis em que ele estava no seu projeto de divulgação da Boa Nova, naqueles momentos mais tenebrosos, nós que já conhecemos um pouco o Evangelho, qual o expediente que ele utilizava para não perder essa ligação e se religar cada vez mais? Ele se recolhia e através daquele recolhimento ele utilizava a força da prece, que nada mais é aquele momento de religação para com o Criador. Pai, fortalece-nos, faz com que eu não perca essa capacidade de cumprir com a minha tarefa, com a minha missão. E quando nós trazemos para as nossas vidas, aí é que a gente sabe muito bem o quanto ela se faz importante. E a recomendação é sempre: agradece por tudo, né? Porque não deixa de ser uma prece. Não é a quantidade de palavras que vai fazer com que essa prece chegue justamente ao nosso Criador, mas é o sentimento que nos move, que vai dentro do nosso coração. Então, que nós possamos cada vez mais continuarmos utilizando esta bênção, né, que está acessível a todos, e que nós possamos cada vez mais nos fortalecer, porque a caminhada é longa.
E nós sabemos que ainda temos muito para caminhar para que um dia nós possamos encontrar a paz, a tranquilidade e o progresso que todos nós estamos destinados. Que Deus possa, na sua infinita bondade e misericórdia, continuar a nos abençoar. A partir desse momento, nós convidamos a todos a silenciar e elevar o pensamento a Deus, para que nós possamos fazer a nossa prece inicial, a fim de iniciarmos mais essa reunião pública doutrinária. Amado Mestre Jesus, caminho, verdade e vida para Deus. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por essa bênção, por essa oportunidade que é estar de volta aqui, essa casa de oração e trabalho, para mais uma noite de estudo e de aprendizado em teu santo e divino nome. Que tu possas, Senhor, através dos teus mensageiros espirituais, fazer com que todos nós que aqui nos encontramos nesse momento, sejam encarnados ou desencarnados, possamos continuar a captar essas vibrações que vêm do alto, a fim de que nós possamos sair daqui bem mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. E sabemos, Senhor, que sem a Tua presença em nossa existência, com certeza a nossa caminhada seria muito mais difícil. E sendo assim, diante deste agradecimento e desse louvor, é que nós pedimos permissão para que possamos dar por iniciado mais desta reunião e que possamos contar com a presença amiga e amorosa do mentor espiritual desta casa na conduta dos trabalhos. Muita paz para todos. E agora nossa irmã Simone. Boa noite, queridos e queridas. Sejam bem-vindos a mais uma noite especial, não é? Que estamos aqui mais uma vez juntos, nessa missão conjunta de estarmos nesse momento importante do planeta, onde as vibrações são muito mais do que coletivas da Terra, materialmente falando. As vibrações estão em todas as esferas. O governo oculto da Terra está bastante manifestado nesse momento de início de transformação planetária. Portanto, cada vez que se faz uma reforma, se mexe nas cadeiras, nos móveis de uma casa, se tira às vezes paredes, se pinta de outras cores, e sempre se incomodam uns que perdem a sua comodidade, e nós temos que nos adaptar a um novo cenário. Porque quando reencarnamos, cada um veio num ciclo de vida, e cada ano traz uma geração diferente. Eu não sei se vocês recordam, mas a geração dos anos 30, que é a geração da minha mãe, que não está mais comigo, veio com um apelo social, veio com uma tarefa de desenvolvimento. E os anos 30 foi um ano de muita educação, foi um ano de desenvolvimento das escolas. A gente vai encontrar posteriormente, nos anos 50, o tecnicismo, todo o investimento na formação intelectual e também no surgimento de movimentos religiosos também. Já na década de 50 e 60, os 2 anos mais próximos, nós vivemos uma diminuição da liberdade humana. E aí nós vamos encontrar não só no Brasil como as repressões e a ditadura, mas também o aumento das guerras no mundo inteiro, né? Então vejam que há um ciclo de paralelo entre o desenvolvimento intelectual da humanidade e a consciência espiritual. Os espíritos sempre dizem que a evolução moral independe da intelectualidade, porque o movimento dos sentimentos, esse crescimento, quando os espíritos dizem, e o próprio Kardec diz, instruí-vos e amai-vos, o ideal seria nessa relação, mas o mais importante é amai-vos, porque a instrução pode vir consequentemente. De tanto você vivenciar o amor, você sente a necessidade de se instruir. Agora, nem sempre aqueles que se instruem estão muito preocupados em amar. E aí nós vamos ver e assistir às guerras químicas, bioquímicas, que usam o conhecimento do universo
para destruir as pessoas. Não é? As armas químicas, a temeridade, usar o poder das partículas, dos átomos, para destruir o seu semelhante. E as armas químicas, elas aparecem do nada. Usam um veículo que nos dá a vida, que é o ar. Usam um veículo fundamental de respirarmos para destruir o outro. Então, esse é um sentido ainda desse desnivelamento do conhecimento intelectual e da evolução moral. Então, o amor ele precisa estar contido na ciência. A ciência, durante muitos anos, ela ficou desvinculada da religião. Depois, a religião também se sentiu no direito de se desvincular da ciência. Depois aparece a filosofia com os pensadores. E as filosofias também resolveram se desvincular uma parte da ciência e outra parte das religiões. Então o homem, ele vem caminhando não na junção e na união, mas muitas vezes na separação. Então o que nós precisamos observar com a doutrina espírita é que a doutrina dá uma grande lição à humanidade. Por isso ainda é muito mal compreendida pelas outras filosofias e pelas religiões por aí afora. Que é a unificação, a permissão de que todos se manifestem. O Livro dos Espíritos é um livro completo, onde vários espíritos se manifestam. E eles trazem consigo a sua bagagem histórica. E trazem consigo, inclusive, os erros que eles cometeram intelectualmente quando estavam encarnados. Não é? Corrigindo, trazendo uma luz maior. E aí nós vamos ver espíritos que estão lá, trazendo uma outra visão espiritual, que quando encarnados não acreditavam. E essa é uma grande lição que nós podemos tomar, de que quando conhecemos o ponto da verdade, podemos nos transformar. E o que é a verdade? A verdade é o amor. Então o amor é o que vai nos transformar. Procuramos a verdade aonde? Nos jornais? Procuramos a verdade aonde? Nos telejornais? Na internet? Nos outdoors? Não. A verdade está no amor. E se nós estivermos vinculados a isso, ou necessitados desse reencontro com o amor, que é o que Jesus veio trazer, usando suas vestes mais simples, não tinha burro, não tinha cavalo, não tinha uma casa própria, não tinha sequer um sobrenome de peso, a não ser da família do Davi, que era a origem dele. Mas esse homem transformou a nossa mente. E hoje o tema é exatamente o pensamento. Mas esse homem, ao mesmo tempo de transformar a nossa consciência, também acendeu o conhecimento do amor, que é a grande tarefa do Espírito. Essa é a nossa jornada. É aprender a amar. Nós aprendemos a ler, nós nos formamos, fazemos os nossos mestrados e doutorados, outros não escolhem esse caminho, escolhem o caminho técnico, e somos perfeitos naquilo que aprendemos a fazer. Mas somos muito amadores na arte de amar. E é justamente os gregos, os antigos, desculpe falar na filosofia, mas não tem jeito. É justamente os gregos, os antigos, que trazem a primeira impressão da formação do jovem. Eles percebiam que o jovem, ele trazia na consciência um meio externo. Está lá na pergunta dos espíritos, onde estão as leis de Deus? E os espíritos respondem na consciência. Mas o que é essa consciência? Bom, é algo que nós trazemos e outra parte que nós vamos desenvolver. Não é? Porque o meio externo, o contato com o outro, as relações humanas é que vão desenvolver essa consciência. Compreendem? A ética, ela é desenvolvida através do contato com o outro. Por isso que quando o filósofo Sartre diz que o inferno são os outros, ele queria dizer que o outro nos força a nos enxergarmos. E essa é a estrutura do pensamento, porque o pensamento também é uma linguagem. E é essa linguagem que os espíritos usam, é o pensamento.
Então, nós estamos vivendo essa percepção. Agora, se nós formos voltar à nossa estrutura, nós somos formados por emoções. E o sistema do afeto é as emoções e os sentimentos. Nós temos duas estruturas, que é o sistema do afeto. Somos formados dessas duas estruturas. As reações bioquímicas e biofísicas do pensamento é diferente das armações das emoções. São reações distintas, ou seja, aqueles mecanismos, os governos mentais que orientam a emoção para que nós façamos a reação, a ação de defesa ou de aproximação, é diferente do sentimento. Então, eles estão em universos diferentes, né? Em termos cerebrais. Muito bem. E aí a gente pode lembrar que as ideias e o contato com o outro nos despertam as emoções. E as emoções, desculpe relevar, mas elas são inconscientes. Quando nós tomamos consciência dessas emoções, elas se transformam em sentimentos. Então, muitas vezes, nós vivemos as emoções sem nem saber que fomos afetados por ela. Quer ver um exemplo? Um exemplo típico. Você entra numa rede social e vê a foto de uma pessoa que você amou muito e não está mais se relacionando com ela. E ela aparece com a outra pessoa. Você olha aquela foto e você reage emocionalmente e passa o dia inteiro mal-humorado. E você não sabe por quê. Depois que viu aquela foto com o seu ex-amor, mexeu com você. Você não consegue identificar, mas algo lhe perturbou. E você passa o dia inteiro no trabalho, mexido com aquilo. Aí vem um amigo e diz: ei, vem cá, o que está vendo, hein? Você está tão estranho. Que cara é essa? O que é que houve? Né? O que é que lhe afetou? Aí você, conscientemente, remete-se àquela fotografia e diz: ah, agora eu sei o que foi. Eu estou assim, mal-humorado, porque eu vi a pessoa assim, assim, assim. Então, muitas vezes as emoções são inconscientes. São reações rápidas. Você está atravessando a rua, como muitas pessoas fazem, se distraem com o celular atravessando a rua. O sinal abre rapidamente e um carro começa a buzinar. Você dá um salto e corre rápido para o outro lado. Então, é uma reação instantânea, rápida. Você não tomou consciência, você não vai perguntar: eita, cérebro, foi que houve? Ah, o neurônio ativou aqui, foi no meu lobo central e foi para aqui. Não dá tempo, ela é rápida, ela é efetiva, ela nos protege. E aí nós podemos lembrar de duas coisas, que isso se chama, na neurociência, de valências, né? A valência positiva e a valência negativa. A valência positiva é de aproximação. Emoções que nos aproximam, que nos fazem estar perto de algo, de alguma circunstância, de alguma pessoa. E a valência negativa, que é a de repulsão, distanciamento, fuga. O leão está na sua frente, aparece do nada, o que você faz? Tenta ligar para casa, começa a gritar ou sai correndo? Não é? Então o corpo, ele comunica para você: corre, não pensa. Aqui você não pode pensar. Então, essas reações fazem parte do nosso eu, do nosso ser. E o espírito é o grande comandante disso, não é? Porque ele dá a condição desse sistema funcionar. Sem o espírito, não teria condições de funcionamento, não é? Então, passamos por essa parte do pensamento. E aí, já que lembramos que os gregos lembravam para as crianças que elas precisavam sair desses fantasmas que a sociedade trazia e criar sua própria consciência, porque, não sei se vocês percebem, mas o externo nos desenvolve fantasmas, medos, receios, pânicos, terrores, tudo junto, não é? Ao mesmo tempo que nos desperta condições boas, de alegria, de prazer, não é? De comodidade, de vontade de passear. Então, o externo traz tanto os fantasmas, as marés dos fantasmas, das ideias e dos acontecimentos e dos medos, como também traz o lado bom da vida. E é claro que o universo é feito disso. Eu gosto que uma vez uma professora dizia, uma frase, que eu sempre lembrava nisso, e ela tem razão. Ela dizia sempre brincando, que o mundo ele é feito de
partículas, de pedaços da nossa vida. Uma parte vai ser muito boa. Nós vamos comer bolo de chocolate, cocada, não é? Suco, aquela parte prazerosa, praia, diversões. Depois tem a outra parte menos agradável. Nós vamos ter que trabalhar muito se quisermos conquistar as coisas. Depois nós vamos ter aquele lado dos grandes amores, das grandes paixões, e do outro, as desilusões, as dores, os sofrimentos, né? E aí tem uma parte que ela diz que é onde a gente vai se estabacar de qualquer jeito. Ela dizia, então, já que a gente vai se estabacar, já que a gente também vai cair e se ferir, então que a gente faça com amor e com compromisso. Era isso que ela dizia. Porque tem esse espaço da vida, né? Esse espaço existe na nossa vida. O espaço da frustração, da tristeza, das desilusões, das quedas, dos fracassos. E a gente precisa aprender a conviver, que existe esse espaço, não é? E que a gente vai também tomar conhecimento dele. Para isso, o fortalecimento do pensamento e da autoestima, da fé, e aí tem tantas coisas que a gente pode colocar aqui, como o próprio autoconhecimento, nos faz superar essa fase. Ou aproveitar da melhor forma possível, não é? Sorrir. Uma das ciências importantes da Índia, que é a Ayurveda, uns chamam de Ayurvédica, ou chamam de Ayurveda, não importa. Ela trabalha com os chamados marmas, que nós aqui na doutrina já identificamos, desde os hindus, como os chakras. Só que os marmas são os pontos que ligam os chakras, porque os chakras não podem ser atingidos. Eles são pontos inatingíveis, não se toca nos chakras, porque ele faz parte da estrutura do perispírito, é uma estrutura que não se mexe, não é? Então, o que a gente diz? Eu ativei o seu chakra, eu fiz isso, eu alinhei. É os marmas, que são condutores que levam até o chakra. E aí os pontos têm diversos, não é? Tem diversos pontos. Os meridianos que os chineses também descobriram, e hoje a medicina da acupuntura, não é? Trata através desses meridianos que chegam lá no órgão. Tem também a reflexologia, que é uma técnica muito importante, que você aperta lá um ponto do pé, uma reflexologia podal, porque também tem outras partes do corpo, e aí o terapeuta vai, aperta e você sente aquela dor, e ele diz, seu fígado, tem que ver isso aí. Você, não, eu não tenho doença no fígado. Não tenho nada no fígado, eu não bebo, eu não fumo, não tenho doença no fígado, não. Ele disse, mas está lá, no seu corpo etérico. Está para ser desenvolvida, não é? O ponto foi ativado. Ele sentiu, está lá, para ser desenvolvido. E aí o que é que eu faço? Fígado tem relação com o quê, gente? Linguagem do corpo. Raiva, rancor, está guardando. A sua caixa d'água está começando a encher. E a gente sabe que quando enche, que quando transborda, vem para o corpo. E transforma-se na enfermidade e na doença. Então, toda doença, ou todos os males, eles começam a se desenvolver no nosso perispírito. Então, quando toca aquele marma, aquele ponto que dói, é a reflexologia mandando a informação que aquele órgão está começando a ser afetado. Então, o que a gente tem que trabalhar? Os sentimentos, não é? O fígado é vísceras. O que você está guardando porque você tem a famosa constipação, ou vulgarmente chamada de prisão de ventre, não é? Você está guardando coisas, você não quer se liberar do seu passado. Então, o corpo é o reflexo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Que bom que ele reage, não é? Que bom que o corpo reage, porque senão a gente não começaria nem a adoecer, já morreria, se ele não desse os sinais. Ele está chamando, olha, preste atenção no seu coração. Está lá. Está doendo esse ponto? Veja as emoções que você está guardando aqui. O grande índice de câncer de mama é feita, várias pesquisas de mulheres que guardaram mágoas. E essas mágoas, a gente sabe que também é trazida de uma herança reencarnatória. Porque tão jovem, já com câncer de mama, não é? Olha só, a questão espiritual. Então, esse trabalho educacional, que inclusive a doutrina espírita trabalha, é só você ler o código lá de penal, né, que muitos pouco gostam de ler, que é o Céu e o Inferno, que fala justamente das consequências.
Tem um filósofo que eu gosto muito dele, apesar dele ter uma linha bastante antiplatônica, que foi Baruch Spinoza. E Spinoza falava, porque eu sou bastante platônica, né? Eu gosto de Platão. Mas ele tem uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: nós temos 3 níveis de conhecimento. E ele foi um dos discípulos de Descartes, ele trabalhou diretamente com a ciência, então ele era muito cético, por isso ele não gostava muito de Platão. Não é que ele não respeitasse, é que Platão trabalhava com a metafísica, que hoje a ciência traz a física quântica, e não é fácil de compreender física quântica, mas Platão já estava muito à frente dessas ideias. E como ele levava a questão mais científica de provas cabais, investigação muito mais racional, o que foi muito importante, porque o iluminismo, que nasceu já com o Renascimento também, o Renascimento foi o grande boom do iluminismo também, tudo isso que a gente está vivendo hoje na doutrina foi possível também pelo positivismo, pelas ciências, né? Se as ciências não tivessem se desenvolvido, nós também não teríamos esse conhecimento hoje espírita que nós temos. Então, todos esses pensadores têm uma contribuição fundamental para a humanidade, né? Então, Spinoza dizia o seguinte, que nós temos 3 níveis de conhecimento. O primeiro é a imaginação, o segundo é a razão, e o terceiro, olha que coisa naquele tempo, eu fico apaixonada com esse espírito, né? Intuição. Quer dizer, ele já falava no processo de ciência intuitiva. Ele que quebrou o seu vínculo com a sinagoga, ele era um religioso. Mas ele não aceitava a explicação de Deus através da religião. Ele não conseguia, porque ele olhava a natureza e dizia: como esse Deus é assim, tão punitivo? Que Deus é esse? Porque ele via algo diferente do que o seu íntimo, o seu espírito acusava. A sua consciência dizia outra coisa. E aí ele se afasta e rompe com os seus religiosos. E entra para o estudo científico. E ele é um dos que mais corre atrás da prova de Deus através da ciência. Então, a sua contribuição é fundamental, não é? Para tudo isso. A pergunta que Kardec faz no início lá do livro, que diz o que é Deus, é já a afirmação de todo esse estudo desses homens do passado. Porque ele já não pergunta se Deus existe, ele diz que é Deus, afinal. Não já está tão provado a sua existência? Então, para chegar nesse ponto que nós chegamos, nós tivemos grandes cabeças, grandes pensadores que trabalharam para que a gente pudesse hoje colher, e a capacidade do livre pensamento. E aí eu chego na segunda parte. Então, quando o Spinoza fala isso, ele traz a intuição como ciência intuitiva, que é aquela ciência que nos faz chegar à essência. A razão já deu um grande passo, que foi chegar na causa. A razão foi na causa. A imaginação era só os efeitos e a experiência, né? Nós sabíamos que o fogo queimava, mas por que ele queima? Né? Que tipo de combustão acontece? Aí quando você entra para o segundo nível de conhecimento, você vai atrás da causa. E aí você pode explicar através das leis, né? É por isso que no Livro dos Espíritos tem as leis na terceira parte. Porque ali tem a fundamentação de todos os estudos científicos. E Kardec sempre diz, nós precisamos estar paralelamente com a ciência. Ciência, o pensamento ele tem que estar com a ciência. Porque ele tinha muito medo disso, de nós nos perdermos do conhecimento racional, lógico, não é? Para que as nossas emoções e os nossos sentimentos não nos alienassem. Não é? Não nos alienasse. Então, muito mais do que a crença, que muitas vezes a crença é perturbadora, às vezes a crença nos atrasa, são crenças velhas de hereditariedade, né? Porque meu pai teve diabetes, eu vou ter diabetes. E aí você manda essa informação para o seu inconsciente de que você vai ter diabetes. E a epigenética, que é uma ciência bastante nova, mas que já investiga isso, diz que não, que você pode mudar a sua estrutura de DNA através do seu pensamento. Então, o pensamento, ele vem nos mostrar que nós somos os construtores da realidade. Não é à toa que você assiste o filme Nosso Lar, ou lê os livros de André Luiz, em que ele traz todas as cidades espirituais. E ele diz, ele é bem categórico, isso aqui é formado pelo pensamento dos espíritos e sustentado pelas ideias desses espíritos. Não é? Então, eles usam uma espécie de matéria, que é energia, e constroem isso aqui.
Então, o nosso pensamento, ele cria formas. Então, quando o Emmanuel diz, cuidado com o que desejas, ele fala que o pensamento, ele é realizável. Então, nos momentos de fúria, e que é um momento que as pessoas estão bastante revoltadas, nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos a respeito dos outros. Porque se existe muita gente na falência hoje, moral, nós também já estivemos nessa falência no passado. E é claro que nós também tivemos a ajuda para nos reerguermos. E essas pessoas também vão receber ajudas para se reerguer moralmente. Então vamos mudar a nossa frequência de querer justiça e justiceiros da moral, que isso não somos, né? E passarmos a mudar o nosso sentimento de compaixão, de perdão e de construção amigável, solidária e coletiva. Porque é isso que Chico Xavier fala e que Divaldo escreveu um livro sobre a transição planetária. Não tem outro caminho para a humanidade chegar e não admitir uma guerra, uma terceira guerra mundial, se não for com a união e o perdão entre eles. Chega de ficar apontando o dedo para os outros. Chega de dizer que o outro errou, porque nós também erramos todos os dias, não é? Nós também nos contaminamos quando vemos o outro feliz e nós não estamos com ele. Vêm os sentimentos de ciúme, de inveja, tudo isso faz parte da nossa vida. Então, que possamos cuidar da nossa casa mental, como diz o Cristo. E eu gosto de uma expressão do Cristo, que é bem física quântica dele, que ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados e aflitos, que eu vos aliviarei. Aí eu repito, vinde a mim. E hoje, todo mundo quer que o Cristo volte. Volta, Jesus. Não. Ele está em nós. Nós é que precisamos fazer o caminho até Ele. Por isso Ele diz, vinde, se esforça. E por que nós temos tanta dificuldade de mudar? Porque para mudar nós temos que gastar energia, não é? Se eu quero perder 5 quilos, eu tenho que ir para a academia. Eu tenho que mudar os meus hábitos, então eu vou ter que sair da cadeira, eu vou ter que sair de trás do sofá, eu vou ter que me levantar da cama, e aí eu tenho que gastar energia. Quero não. Quero não. Vem, Jesus, vem você. Vem me ajudar aqui. E ele diz bem categoricamente, vinde a mim, vós, se queres que eu te ajude. Se esforça, sai do lugar. Então, a nossa comodidade, então, para mudar, a gente precisa gastar energia, perder coisas, abrir mão de outras. Aí você olha e diz, quero não, tá bom assim. É muita coisa. Vou ter que perder isso? É. Vou ter que deixar de fazer aquilo? Vai. Nossa, não. Jesus é um espírito puro, ele pode vir a qualquer momento de onde ele estiver, que ele me ajude. Não. O caminho não é esse. O caminho é nós irmos até ele. Ou seja, para evoluirmos, precisamos sair do canto, andar degrau a degrau, se esforçar, renunciar àquilo que é a nossa zona de conforto. Ora, a zona de conforto é o quê? É o que você já sabe fazer muito, e para que você vai ficar só naquilo? Tenha um pouco de brio, como a gente diz na filosofia. Tenha brio, mostre que você sabe fazer outra coisa. Saia dessa zona de conforto. Todo mundo sabe que você é bom nisso. Chega, vamos mudar, vamos ser criativos. E aí o momento de crise, quando nós passamos pelas nossas crises individuais e olhamos todo o planeta vivendo uma crise desse tamanho, é porque a gente precisa dar uma chacoalhada mesmo, sabe? Os espíritos precisam dar uma chacoalhada, né, Valdenísio? Né? Colocar a gente de frente para a realidade da vida. Por que a gente está tão preocupado com o nível da inflação? Outro dia eu estava numa fila de banco e uma senhora muito simpática me olhou e disse, olha, o Brasil tem que ser vendido para os Estados Unidos. Eu olhei assim para ela e disse, e a senhora ainda está rindo? De canto a canto ela estava rindo. Tem que ser vendido para os Estados Unidos para dar jeito nesse país. E aí é tristemente pessoas que pensam assim, que chegam a esse patamar do desespero de perder a própria razão da vida. Então eu disse, a senhora gostaria que alguém lhe tirasse da sua casa? Onde a senhora mora? Eu moro na Avenida Boa Viagem. Pois é, imagine se alguém chegasse e lhe tirasse de lá, porque era necessário. A senhora ia gostar? Não, eu digo, pois é. Então as nossas soluções frente ao desespero nos leva para a alienação, a perda do sentido.
Tem uma frase muito interessante que eu gosto que diz: sede honestos para não seres idiotas. Porque quando você é honesto com você mesmo, você não vai cair na besteira da tolice. De dizer uma tolice dessa. Ora, você não se ama? Você não se protege? Você não quer ser feliz? Então você diz qualquer tolice. Movida pelo ódio. Movida pelo desespero. Movida pela desesperança. E esses sentimentos são aqueles que nos colocam em baixa vibração. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os pensamentos, eles têm peso. Eles têm peso, né? Assim como nas materializações dos espíritos, os espíritos eram pesados para mostrar que o perispírito é matéria, né? Quintessenciada, ou seja, o quinto elemento, um elemento diferente do quarto, né? Só é fogo, água, ar e terra, né? Um elemento que não se conhece, quintessenciada. Então, isso prova que existe peso, que existe moléculas em todas as esferas do universo. Então, os planetas têm peso, não é? E essa matéria que corre entre os planetas que não tem nada, vocês acham que não tem nada ali? Tem energia, não é? Tem energia. A ciência já está falando da energia escura, da matéria escura que foi descoberta. Por quê? Emitia reações, né? Sons, né? Então, o que é que nós podemos lembrar disso? É que o nosso pensamento, ele está alinhado com a nossa vontade. E aí eu chego num ponto importante da palestra, que é a vontade, a boa vontade. Tem uma espírita palestrante bastante competente no que ela fala, porque ela é neurocientista e médica, que é a doutora Anete Guimarães, e ela tem muitos vídeos na internet sobre a questão do pensamento, da estrutura molecular, de como nós somos formados, porque a nossa constituição de consciência é o que nos faz existir hoje. Se você ler os livros de André Luiz, Emmanuel, vai falar lá que nós construímos o nosso perispírito. E nós construímos o nosso perispírito para reencarnar como? Através do nosso pensamento, através do nosso desejo de ser, do nosso desejo de voltar, do nosso desejo de ser recebido pelo nosso pai, pela nossa mãe, né? De cumprir aquilo que a gente tem que cumprir. E a gente chega tão, né, bem intencionado. Aí começam as partes da vida a nos trazer as provas, né? Os encontros não muito bons, os casamentos de reencontros não tão bons, e a gente começa a esquecer dessa construção, né? Então, o primeiro passo que nós temos que lembrar é que, eu sempre lembro da professora, faça com compromisso e com amor. Se tiver que dar certo, vai dar. Também se não tiver que não dar certo, não deu certo. Vamos mudar a frequência, não é? Porque a vida é a experiência. Nós precisamos nos permitir para viver a experiência da vida. Então, se nós temos hoje um problema no rim, precisamos começar a ver como estão a nossa insegurança. Porque o rim, no ponto reflexo, fala da nossa insegurança, o medo da perda, os ciúmes, a insegurança. Agora, de onde vem a sua insegurança? Precisa fazer essa pergunta, né? Você está com medo de perder a pessoa porque você realmente a ama? Ou porque ela é um porto emocional para você? Uma muleta emocional que não posso ficar sem ela. Então, a gente tem que identificar até os nossos movimentos de insegurança. E você tem medo? Gastrite, né? Estômago, laringe. E o que é que você anda falando? O que é que você não consegue falar? E aí vem as inflamações na garganta. O que é que você está guardando que você não consegue falar? Então, quando você se olha e vê tudo isso, não é? Você percebe aonde estão o ponto que você precisa olhar para si, olhar para o espelho e perguntar: ora, por que eu estou assim?
Por que eu estou tendo enxaqueca diariamente? O que está me afetando? E a minha coluna, sim. Que a coluna é a nossa estrutura, é o que nos sustenta. É o eu sou, estou ereta. Se eu começo a ter problema na coluna, talvez eu esteja me perdendo o meu sentido de vida. Não esteja me amando tanto. Estou começando a ficar curva, não estou me sustentando. E quando a gente não está se sustentando, é porque alguma coisa está acontecendo. Então, o corpo é o reflexo das nossas atitudes. E as nossas atitudes é o reflexo dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, esse é o nível que nós vamos trabalhar essa noite. Aqui esse agora que ensina que são as ondas que nós emanamos. Então, Sim. As ondas que Cessa falou aqui, as ondas que nós emitimos. Então, nós temos uma onda própria, que é dos nossos próprios pensamentos, e temos a onda coletiva. Então, a atmosfera psíquica, ou a chamada psicosfera, existe na nossa casa, existe uma psicosfera no nosso lar, existe uma psicosfera no nosso local de trabalho, existe uma psicosfera na rua, em todos os lugares que se aglomeram pessoas, existe uma psicosfera ali. Então, vejam só que coisa interessante. Quando Gandhi dizia que um homem pode cobrir, né? O amor pode cobrir uma multidão de pecados e eu esqueci a frase que ele diz, que quando você se transforma, primeiro você transforma o mundo. Fugiu, né? É porque essas frases são tão repetidas que às vezes a gente esquece. Ele queria dizer exatamente isso. É um pensamento quântico e atômico. Se nós tivermos um compromisso conosco, sem olhar para o vizinho, sem criticar. Olha, imagine quando a gente encontra com a outra que também começou a fazer o mesmo movimento que eu, está pensando positivo, não está criticando nada, não entra já reclamando, murmurando a fila de banco. Olha, aí entra outra pessoa com a mesma vibração boa de amor. Que maravilha que eu tenho dinheiro para pagar a conta, vou ficar nessa fila, que maravilha que eu estou no supermercado fazendo compras. Isso é maravilhoso. Aí você reclama da fila, porque você se acha no direito de não perder tempo, mas você perde tempo assistindo novela. Ou você perde tempo reclamando em casa, não é? Então, a vibração de que Cessa falou é muito importante isso. Então, se nós nos comprometermos somente conosco, nosso pensamentozinho, que já é estrondoso, são bilhões de sinapses por segundo que o cérebro faz, nós já estaremos passando a cumprir o primeiro dever que nós dissemos aos espíritos quando viemos aqui, que iríamos mudar a nossa forma de viver. Não é? Olha só, hoje eu olho para mim, eu fico assim, ó, escondendo da minha mentora. Calma. porque a gente pensa aqui, pode atingir o outro lá do outro lado do planeta. Sim. Das ondas. Sim. É uma coisa muito séria e a gente captar também. Exato. Além do pensamento, acho que é muito importante o sentimento. Está muito relacionado com isso, porque eu sinto. Não adianta eu estar pensando, gloriando, mas eu estou sentindo por eu ter. O sentir acaba sendo muito superior do que eu pensar. A gente vai chegar lá no sentimento, né? A gente ainda está aqui, ó. Isso tudo ainda está aqui, né? A gente vai chegar lá. Segura aí. Então, vejam só. É importante o que ela falou, né? E estamos aqui no início falando exatamente sobre isso. Vamos voltar. Eu estava onde? Sim, eu estava na mentora, né? Então, quando nós reencarnamos, nós perguntamos e dizemos que vamos começar e fazer a vida diferente. Porque a oportunidade vai chegar. Mas eu vou nessa família. A sua família tem isso aqui para você trabalhar. Ela é totalmente diferente da sua, de você, né? É uma visão capitalista e você não é. Os interesses são uns, o seu é outro. E aí você vira a ovelha negra, literalmente, da família. Mas aí você percebe, vai dar conta? Eu digo, tem que dar, porque eu preciso aprender a sair da tribo. Porque viver na mesma tribo é muito fácil. Agora, quando você sai daquele grupo que pensa como você, que se veste como você, que todo mundo é igualzinho, aí quando você vai para outro grupo, experiencia isso,
Aí você vai ter que trabalhar a tolerância, o amor, o respeito. Nem sempre, não é? De vez em quando dá uns choques, que é natural. Mas você entende. Então, quando eu era adolescente, eu não entendia isso. E me sentia uma ostra fora do mar, né? Eu não entendia. E aí vem justamente esses fantasmas que os gregos falavam que os jovens iam conviver. Esses fantasmas externos, que iam confundir a sua consciência. Que iam trazer um monte de medo, de receio, de dúvida, de desamor e de carências emocionais. E você vai se sentindo uma ostra e vai se fechando. Aí, quando você adquire a consciência, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer a doutrina muito jovem, que a minha mãe me apresentou, eu comecei a me localizar de novo e me inserir naquilo que eu tinha me programado. Foi o primeiro passo que eu fiz na vida, foi conhecer a doutrina, que me formou moralmente para isso. Depois, o segundo conhecimento que eu tive, o degrau que me impulsionou, vai lá, acredita, foi ter ficado entre a vida e a morte. Eu passei por esse processo. Tive 2 paradas cardíacas. Morri e voltei. É uma fênix, a própria fênix. Precisava morrer e voltar 2 vezes, eu digo, pelo amor de Deus. Simone, porque você precisa valorizar a vida que você está começando a não valorizar. E aí você precisa sentir que morreu e voltou. Foi assim, rápido, reanimada. Depois, parei de novo. Voltei e estou aqui. Bem diferente, né? Aí depois o terceiro conhecimento que me deu mais um empurrãozinho para subir foi a filosofia. Que me abriu um leque de pensamentos, de não preconceitos, de sair da caixa. De pensar com os outros, com todos os pensamentos que vinham, analisar e ter o meu próprio crivo. Mas aceitar a opinião alheia. Sair do ceticismo. E depois o último que eu estou fazendo, que é a astrologia, que também me colocou outro degrau do universo. Então, nós passamos por impulsos evolucionais dentro da própria vida. Então, quando a gente tem uma perda muito grande, aquela perda está nos ensinando algo. Quando a gente tem um ganho muito grande, e uma grande alegria, aquela alegria também está nos retribuindo algo também muito importante. Então, os encontros com o outro, como dizia Sartre, e ele recomeça, ele diz, não é bem um inferno. O encontro com o outro é o outro se apresentando a você mesmo. E esse conhecimento que as relações humanas nos permitem é que nos faz crescer. Então, nós não somos totalmente amiguinhos, mas vamos desenvolver a amizade. Nós não somos totalmente solidários, mas estamos aqui para desenvolver o ideal da solidariedade. Nós não somos totalmente livres, não somos, mas estamos aqui para, quando estivermos maduros, sermos realmente livres. Então, as leis divinas, elas são educacionais, mas elas são fundamentalmente amorosas. E só quem passa a enxergar a lei divina como algo amoroso, e não punitivo, e não somente de provas e expiações, que é uma etapa que nós precisamos passar para mudar o degrau, para nos regenerarmos e termos a grande regência do amor na Terra, que foi proposta pelo Cristo. O Cristo é um protótipo do que é o amor reinando no planeta. E foi possível. E só aqueles que conviveram com ele podem dizer, eles estão bem à frente da gente, não é? Podem dizer o que é vivenciar um amor de verdade. E Jesus veio dizer a gente que é possível viver esse amor de verdade. E ele construiu através da sua atmosfera de amor, de paz, de luz, de conhecimento cósmico, a possibilidade de unir os diferentes e de trazer para perto deles aqueles que ninguém queria que ficasse próximo. Quando aquela mulher com hemorragia intensa, e a hemorragia tem relação com a vida, e aí vai uma dica também para as mulheres, o ciclo menstrual, o excesso de fluxo, veja a sua tristeza, veja a tristeza, veja se você não está triste. Então aquela mulher que tinha hemorragia era uma mulher
triste, sem vida. Essa é a simbologia. E ela toca no manto do Cristo e dele sai o quê? Uma virtude. Através da sua fé, da sua conexão com aquilo ali. E ele sente e diz, oh, Pedro, e Pedro é muito agente, né? Quem foi que me tocou? Ele disse, sei lá, Jesus. Cansado, aquele sol quente na cabeça, e Pedro é agente. Me pergunta coisas difíceis, não, sei lá, uma multidão dessa. O desespero de Pedro, né? Não sei, não faço a menor ideia. E ele diz, alguém me tocou. Alguém me tocou. E quando ele dá aquela voz, alguém me tocou, ela tem a ressonância e ela assume. Diz, fui eu, Jesus. Fui eu que te toquei. Então aí a gente tem um código de ética importante. O encontro, a divisão, o compartilhamento da energia do Cristo com ela e ela se apresentando como testemunha dessa mudança através desse encontro. E agora a gente pode passar um pouco para o sentimento, 5 minutos finais. Porque o sentimento é com vocês, não é comigo. O sentimento é de cada um. E é muito difícil falar sobre o sentimento, porque ele passa justamente pela consciência das emoções. As emoções nós sentimos. Vem o ódio, vem a raiva, vem o rancor, vem os medos. Isso tudo existe. E o que é o sentimento? É quando você se apropria daquela emoção, entende, conhece e se torna consciente dela, mas não traz de volta, não permanece com ela. Então, esse é o sentimento bom. Quando você permanece com essa emoção, aí você começa a ter um sentimento em desequilíbrio. Porque quando a gente fala sentimento, parece que é tudo bom, não é? O bom sentimento. Mas o sentimento ele pode ser um bom afeto como um mau afeto. E nós é que vamos resolver isso. O que é que vai nos acompanhar? Essa emoção vai ficar com a gente até quando? Até você diluir. Entender porque sentiu isso, viveu aquilo. Então, uma raiva bem trabalhada, porque nós vamos ter raiva, não tem como. A gente sente raiva, né? Faz parte. Situações que nos tiram do sério. E você sente. Aí vou me recriminar, sou espírita, não posso sentir raiva. Posso, está na química, eu já expliquei. A emoção é resultado imediato. Vem com você. Ainda está conosco. Nós ainda temos esse componente muito animal em nós. Né? Muito de sobrevivência. E é bom que tenha medo, é bom que tenha raiva, porque a gente pode transformar ela em um propósito de vida. Então, algo que lhe desabou, que lhe tirou do sério, pode ser um impulso para que você cresça, para que você reaja, para que você aprenda a se valorizar. Porque se não fosse aquilo, você jamais se valorizaria. Se você não sofresse uma humilhação naquele momento, de alguém que falou alguma coisa, ou que lhe trouxe a realidade, aquela realidade saturnina dura, você não reagiria. Você não olhava, tem razão. E essa voz paterna, que muitas vezes a mãe tem essa voz paterna, de chamar a gente para a realidade, quando diz, você está fazendo isso por quê? De novo. E nós ficamos melindrados. Só faz gritar comigo, só faz reclamar, só faz isso, só faz aquilo, nos vitimando. Então, quando vem essa cobrança, por que nós não fazemos o movimento de usar essa raiva que toda criança, todo jovem sente quando o pai chama a atenção, quando aumenta a voz, não é? E olhar para si. É um passo de crescimento. Então, os sentimentos, todos eles, quando nós tomamos consciência dele, ele faz com que a gente, além de sobreviver melhor, a gente se transforme. Aí isso vai parar na questão do orgulho, do egoísmo. E a gente perde os nossos preconceitos, os nossos receios, porque a gente começa a aceitar o outro. Então, vão sempre existir no mundo autoridades. Aqueles que precisam estar abaixo da autoridade. Não é? Não tem jeito. E em outras encarnações nós fomos a autoridade. Então, a vida é circular, é dinâmica. Nós precisamos experimentar as situações diferentes para poder saber o que cada uma representa.
Tem um empresário aqui em Recife, não vou dizer o nome, mas ele coloca todas as filhas para trabalhar no caixa, em todos os pontos da loja e tal, direitinho. Os filhos entram, quer trabalhar, vai herdar isso aqui, muito bem, vai lá empacotar, vai fazer isso, vai aprender tudo. Porque se você ficar só aqui no comando, reclamando do funcionário e falando que ele está fazendo errado, eu pergunto a você, você sabe fazer? Porque se você souber fazer, você pode ir lá e chamar atenção, você pode ensinar. Então, essa educação nós precisamos trazer para dentro da gente. Então, quando a gente erra, a gente se olha no espelho e diz, poxa, errei. Errei aqui, errei ali. O que eu posso fazer de diferente agora? Eu posso corrigir isso? Posso. Então, vou engolir o meu orgulho de achar que eu sou a vítima, que o outro é que é o culpado de tudo, e vou mudar a minha forma de pensar. Então, vou mudar a minha forma de sentir isso aí. Vou começar a sentir diferente. É um desafio? É. Não é fácil? Bom, eu não gosto dessa palavra não é fácil. Eu estudei com a dona Anitta, ela dizia, pare de chamar as coisas difíceis. Nada é difícil. E os Espíritos dizem isso. O que é preciso para a gente mudar? Aí eles dizem, um pouquinho de esforço. Aí você cai na cadeira. Como? Você esperando uma frase daquelas, aí você lê isso e diz, um pouquinho, só um pouquinho de esforço. Você muda. Aí você não tem mais o que reclamar da vida. É trabalhar, é se reeducar. E com amor, como diz a professora, com amor e com compromisso, a gente vence essa grande vida, né? Bom, era isso que eu queria deixar para vocês. Desejo a todos muita paz. Obrigada pela paciência e que Jesus nos ilumine agora e sempre. Obrigada. Nós agradecemos a nossa irmã Simone pelas orientações e alerta que ela teve a oportunidade de nos passar. E à medida que nós vamos tendo a oportunidade de assumir a rédea da nossa própria existência, nós sabemos que temos que redobrar a atenção. O Evangelho é esse roteiro seguro que o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer, tão atual como há 2000 anos atrás, para que nós pudéssemos nos conduzir com segurança. Então não basta apenas falar, não basta apenas querer, mas nós temos que transformar todo esse potencial que está latente dentro de nós em ação. E aí nós teremos a oportunidade de vivenciar o verdadeiro amor que o nosso Mestre ele nos deu a dica com tanta atenção, com tanto carinho. Nós não estamos aqui nesse planeta para vivermos na escuridão. Nós estamos aqui nesse planeta para vivermos melhor. E nesse melhor, não apenas materialmente, mas principalmente reconquistar os nossos valores. Porque se essa não é a primeira vez que nós estamos aqui, consequentemente não será a última. Mas nós já temos consciência que a vida continua. Então, como é que nós estamos querendo colher justamente os frutos para que nós tenhamos uma vida com mais tranquilidade, com mais progresso, com mais discernimento? É não tendo medo de assumir os compromissos que nós tivemos a oportunidade de assumir no plano espiritual. E a doutrina espírita tem sido essa luz que vem nos trazer esse esclarecimento, vem nos alertar de forma amorosa, de forma muito suave, muito respeitosa, para que nós cresçamos. Todos nós um dia seremos anjos. Todos nós um dia alcançaremos um estágio de mais elevação. E isso significa responsabilidade, como co-criadores que somos. Então, não só visando justamente o futuro que nos aguarda, mas se nós estamos no plano material, se faz necessário que sejamos criativos. Então, olhemos para dentro de nós e observemos o quanto ainda precisamos mudar. Esse é um momento especialíssimo em nossas vidas, independente de nós acreditarmos ou deixarmos de acreditar. Então, acreditamos que a finalidade ela foi atingida, que é para que nós possamos continuar nos questionando e nos movimentando. E agora nós vamos pedir ao nosso irmão Denísio que faça a prece de encerramento.
Senhor Jesus, divino amigo, nós agradecemos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Casa Espírita, pois infantis como somos todos ainda na caminhada espiritual, carecemos muito, Senhor, dessas lições, desses ambientes preparados carinhosamente pelos amigos espirituais, para que o nosso raciocínio possa evoluir. Ilumina, Senhor, nossas mentes, ilumina as mentes de todos os desencarnados aqui presentes, abençoa todos os lares aqui representados e nos guarda, Senhor, na Tua paz. Assim seja. E sendo assim, diante dessa rogativa, agradecemos mais uma vez a nosso Pai Celestial pela oportunidade e aos espíritos responsáveis pelas tarefas dessa casa e pedimos a devida permissão para darmos por concluída a primeira fase dos trabalhos e que nós possamos continuar com essa sintonia, com essa vibração para a continuidade das atividades. Muita paz para todos.